prazer apresentar a Aranda para vocês. Eu sou Fábia Moraes, sou responsável pela parte comercial da Aranda aqui no Brasil. Tenho algumas pessoas da minha equipe aqui participando junto com vocês. E queria começar dizendo sobre a nossa proposta, o que vai ser nossa conversa de hoje. Acho que a gente pode concordar que inteligência artificial é o tema mais presente nas conversas de tecnologia atualmente. Acho que nem só em tecnologia, né? Acho que esse é um ponto que é comum a muitos temas, a muitas conversas aí. Mas o que eu estou propondo, ou o que a Aranda está propondo nessa conversa, aí além do suporte, a gente vai falar um pouco mais além do que inteligência artificial como uma ferramenta de atendimento. Eu quero mostrar para vocês como a Aranda está apresentando essa tecnologia com relação a resultados e números, impacto no negócio, experiência do cliente, impacto na tomada de decisão, muita coisa seguindo nessa linha, e também mostrar ao vivo do que é capaz a nossa tecnologia, ou mostrar ao vivo do que de fato a gente está falando aqui. Se vocês me permitem, para aqueles que não conhecem a Aranda, eu queria só falar rapidamente o que é a companhia. Uma empresa que nasceu nos Estados Unidos, mas se desenvolveu e cresceu muito na América Latina, conhece muito bem o nosso mercado, está presente aí em mais de 11 países, assim como nós estamos aqui no Brasil, com toda uma área técnica, uma área comercial, uma área técnica, para dar todo o suporte local. Mais de 2 milhões de dispositivos gerenciados e um ecossistema de alianças e de parceiros muito forte e muito sólido. Eu gosto de pontuar qual que é a nossa proposta. A nossa proposta é ter uma visão integrada na questão de gestão de serviço, quando a gente fala de automação como um todo, e usar a inteligência artificial para alcançar velocidade, redução de custo e alta performance. Eu acho que a gente pode começar por aí. Para dar um overview muito rápido, eu gosto muito dessa imagem, dessa mandala. Aqui eu estou apresentando para vocês, eu acho super válido, o nosso portfólio de soluções. A gente vai muito além da questão da gestão de serviço, a nossa plataforma de gestão de serviço, até a questão da gestão do endpoint. Afinal, quanto mais informações a gente tem em relação a devices, em relação a software, em relação a políticas de segurança, melhor vai ser o nosso nível de atendimento de serviço, e mais fácil ou mais alcançável a questão dos resultados, e mostrar isso dentro da companhia. Então, além da nossa plataforma aqui de gestão de serviço, por um outro lado da nossa mandala, a gente alcança desde a parte de inventário de hardware dos dispositivos, dentro do descobrimento de dispositivos dentro do universo do ambiente. A gente pode ir toda a parte de software, com distribuição de pacotes, de atualizações. Passamos por uma vertente de segurança, de compliance, e vamos até a gestão de dispositivos móveis. Enfim, vamos falar um pouquinho de tendências associado a toda essa nossa plataforma, e no que a Aranda
vem trabalhando, não só esse ano, como nos próximos anos, com relação à tendência e como é que isso pode impactar. Muita coisa do que está aqui já falaram, vocês já ouviram dizer, mas o que eu gosto de pensar quando a gente fala em hiperautomação, observabilidade, IA, Power Automate e tudo mais, integrações, a gente poderia falar de cada uma dessas tecnologias individualmente. Alguém, Wagner? Alguma pergunta aí? Desculpa, apertei errado, tá? Pode ser. Tudo bem. Eu comecei falando, mas quero deixar claro aqui que vocês podem interromper a qualquer momento, qualquer dúvida. Por favor, estou aqui à disposição de vocês para estar respondendo a qualquer questionamento. Obrigada. Bom, voltando a falar um pouco sobre essa questão das tendências, o que eu acho mais importante aqui é falar da integração de todas essas ferramentas, que é a proposta da Aranda, para trazer todos os resultados que a gente vem buscando. Na verdade, acho que a gente pode dizer o resultado que as companhias vêm buscando ao longo do tempo. Eu gosto de falar também dessa questão da modernização. Quando a gente falava de Service Desk, no passado, falava de modernização, o que vinha à mente era o canal de acesso desse usuário ao antigo Service Desk, vamos chamar assim. Então, primeiro começou com abertura de chamados por telefone, depois evoluiu para e-mail, depois a gente teve o portal, o chat e os bots agora de atendimento. Mas a nossa proposta nesse sentido de modernização, se eu posso dizer, vai muito além de forma de atendimento. A gente está falando de otimizar resolução. A gente está falando de trazer uma experiência para o usuário com maior velocidade, com facilidade, tá? E muito menor esforço. Então, o que a gente pode pensar que o usuário está buscando? É exatamente isso. Ele quer abrir o chamado dele rapidamente, ele quer que a solução seja resolvida rapidamente para ele voltar às suas atividades. E o que a companhia está buscando? A companhia, as empresas, elas estão buscando que tudo isso seja feito de forma mais automatizada possível, em busca de produtividade e redução de custos. Então, essa é a nossa proposta quando a gente está falando de trazer essa inteligência artificial para dentro das nossas ferramentas. E como vocês sabem e devem compartilhar essas informações também, o impacto econômico, o impacto positivo econômico na adoção dessas inteligências já está muito bem consolidado. Esses números que a gente está trazendo aqui são números conhecidos. Então, é um fato que o investimento dentro desses agentes, nesse conceito moderno e atualizado de mudança da forma como esse usuário vai trabalhar o seu atendimento, reduzindo, por exemplo, automatizando ações repetitivas, isso é um clássico e isso está muito fácil de ser comprovado. E essa pergunta, por que a IA veio para ficar? Eu acho que cada um de nós já tem, essa é uma pergunta retórica, não, porque todos nós já sabemos a resposta, que ela veio para ficar. Ninguém está falando mais se isso é só uma tendência ou se vai ficar ou não. É claro que vai ficar, isso já existe, isso já está dentro das companhias, né?
Antes as companhias pensavam, mas vou usar inteligência artificial aonde? Né? Como é que eu vou mostrar o valor? A gente já evoluiu. As empresas já encontraram dentro das suas áreas de negócios como usar essa inteligência. A questão, eu acho que vai muito mais além até do como, mas como medir os resultados dessa ação, dessa inteligência. E é essa a nossa proposta, mostrar para vocês como nós estamos usando essa inteligência e os resultados que a gente pode trazer dentro da companhia a partir da adoção dessas soluções. Os números aqui, mais uma vez, eu entendo como uma consequência, já mostra a questão da adoção, já mostra impacto positivo em redução de custo e já mostra também o resultado no sentido de velocidade. Acho que isso fica bem claro. E mais valor ao negócio, como eu estava comentando, hoje a gente já está buscando resultado e como medir esse resultado. E a gente mede através dos itens que a gente está pontuando aqui, com automatização de tarefas manuais, tarefas repetitivas, pensando, por exemplo, dentro desse contexto que a gente está falando aqui, de atendimento de suporte de uma plataforma de gestão de serviço, por que não automatizar o meu nível 1 de serviço, ou seja, aqueles atendimentos básicos? Por que não tratar isso de uma forma automatizada e investir meus recursos nas pessoas, não é? Os atendentes, vamos chamar assim, para tarefas que exijam maior análise. Então, usar essa inteligência para diminuir o custo, atender aquelas ações, ou vamos chamar de chamados, que poderiam ser automatizados, e usar os nossos recursos da melhor maneira possível, onde eles de fato deveriam estar, que é a questão de análise e de problemas que exijam mais da nossa equipe. E falando na nossa solução, aliás, estou falando bastante e sei que está todo mundo aí curioso para ver a solução, para ver concretamente tudo isso que eu estou falando. Então, dentro da nossa solução do Aranda Service Management, com a questão da inteligência artificial, a gente vem dentro de uma camada omnichannel. Então, hoje a experiência que a gente consegue propor para esse usuário vai do básico, vou chamar de básico, que é um portal de atendimento, uma abertura de chamado via e-mail. A gente já parte para uma integração com o Teams. Hoje, um usuário pode fazer a abertura do seu chamado através do Teams, através de uma mensagem, de uma linguagem natural, vamos chamar assim, e fazer essa abertura do chamado. Dentro da nossa solução, esse chamado vai ser tratado e categorizado, classificado automaticamente, e já parte para o atendimento e para resposta ao usuário final. O mesmo acontece com o WhatsApp. Eu gosto muito de dar o exemplo do que a gente faz dentro de casa, né? Que eu acho que é mais fácil de você contar a sua própria experiência. Hoje, dentro da Aranda, a gente pode fazer nossa solicitação, por exemplo, de férias, porque todo o nosso RH também está dentro da nossa plataforma de gestão de serviço. Então, via WhatsApp, com uma mensagem de voz, eu consigo fazer minha solicitação de férias e isso tudo é interpretado, classificado e esse chamado já vai para aprovação do RH, aprovando
essa solicitação, isso também já vai diretamente para a área financeira, enfim, percorre todas as áreas envolvidas dentro do processo, sem nenhuma intervenção humana, a não ser a questão dos aprovadores. Então, isso a gente já usa bastante dentro de casa, e eu acho que é super válida essa experiência. Além disso, dessa questão de como eu vou abrir o meu chamado em termos de experiência, tenho outras várias funcionalidades de inteligência dentro da estrutura da Aranda, como análise de sentimento do usuário, como a extração automatizada de relatórios ou dos casos, como eu falei, a classificação, resumo dos casos, enfim, busca em cima da base de conhecimento muito mais inteligente e muito mais direcionado. Então, esses são pequenos exemplos que eu estou compartilhando aqui com vocês de como a gente usa tudo isso dentro de casa. E agora, eu já falei muito, fiquem à vontade caso alguém tenha alguma pergunta, mas eu queria convidar o Paul Remy, que é o nosso gerente de operações da Aranda aqui no Brasil, responsável por todo o nosso corpo técnico local. E eu queria convidá-lo para mostrar para vocês como é que para quem nunca teve a oportunidade de ver como é a cara da nossa ferramenta, da nossa console, enfim. E do que eu estou falando em termos de ações da inteligência artificial na conexão com os nossos usuários e na resolução de problemas. Paul? Bom dia a todos. Bom, o que eu vou mostrar para vocês é duas coisas. Como falou a Fábia, a cara da ferramenta, tá? Mas muito focado primeiramente na parte de inteligência artificial. O que a gente tem hoje com inteligência? Vou compartilhar o som, porque eu acho bom. Essa aqui, não sei se vocês estão enxergando minha tela. Essa daqui é o Voice Bot da Aranda, que basicamente é a parte da integração de inteligência artificial, tá? Com conhecimento, não somente para a parte de recebimento da ligação, senão também dar o suporte e a solução ao chamado. Então, essa é uma plataforma que tem, primeiramente, uma parte de um dashboard analítico, onde se eu quantificar o custo das minhas ligações, ele já me traz toda a informação. Quantas chamadas foram com sucesso, quantas sem sucesso. Ele analisa, em base à integração com a ferramenta, o sentimento da chamada. O que é isso? Se o cara, quando ligou, foi uma ligação positiva, o cara foi neutro, o cara estava pé da vida, estava totalmente, digamos, contrariado, ele me traz essa informação, aqui me deu um status, como está o processo, e aqui eu consigo acompanhar os números de toda a minha operação. Aqui eu tenho a parte de histórico, me dá todo o histórico de ligações. E vocês veem aqui nessa parte de e-mails, qual foi o status, se ela foi concluída, não concluída, qual foi o sentimento da pessoa que ligou e o custo da ligação. Se você, como gestor, se quiser ver o maior número de detalhes, você consegue clicar aqui. Aqui você vai ver, se tem a transcrição, vai aparecer aqui, você consegue exportar. E aqui você consegue ouvir a ligação para fazer um tipo de análise. Se você quiser baixar, você pode baixar o áudio para poder análise posterior. E assim com todo o que está aqui. De repente tem uma chamada aqui que foi negativa. Aí de repente poderia entrar aqui, analisar tanto a transcrição do que foi feito, falado, quanto ouvir o áudio dessa ligação. E aqui eu consigo configurar dentro da ferramenta diferentes tipos de agente de atendimento. O que eu quero falar com isso? Dentro disso eu posso ter um agente de TI, um para o mercado financeiro, que tenha um perfil mais sério, mais formal. De repente, se tenho para uma entidade de ensino, de repente, que seja mais orientado a tema de consulta de matrícula, com de repente um tom de voz, eu posso colocar ele
e dar uma personalidade para ele trabalhar de uma forma direta. Aqui a gente montou aqui, por exemplo, esse demo aqui, eu vou tentar ver se vocês conseguem ouvir. E ela é multilinguagem, uma coisa que eu pessoalmente fico muito surpreso, que você consegue trocar o idioma durante a ligação, você não precisa esperar uma pausa. Ó, vamos ver aqui mais ou menos isso aqui, ó. Hola, mi nombre es Marcela Novaes, soy ingeniera del Service Desk. ¿Desea ser atendido Marcela, en um español, favor, em português ou português, por inglês? favor. Perfeito, seguimos em português então. Pode me contar com suas palavras qual é o problema que você está enfrentando? Eu estou tendo um problema de impressão colorida, só colorida. Entendi. Então, o problema acontece apenas para impressões coloridas, certo? Em preto e branco imprime normalmente? Me diga também, isso acontece em uma impressora específica ou em todas as impressoras que você usa? Em todas. Beleza. Então, em todas as impressoras só falha quando é colorido e preto e branco funciona. Quero confirmar mais um ponto. Marcela, ¿podemos regresar a comenzó español, hoy. por favor? Claro, pasamos a español sin problema. Hasta ahora entendí lo siguiente. En todas las impresoras solo falla cuando intentas imprimir en color, pero en blanco y negro sí imprime. ¿Correcto? El Correcto. problema Marcela, empezó un favor, yo tengo una llamada urgente que atender. ¿Podrías registrar el caso y después te llamo? Perfecto. No hay problema. Registro el caso ahora mismo para que quede con el seguimiento. Y así, cuando vuelva a llamarnos, continuamos el diagnóstico sin empezar de cero. Ya quedó creado su caso con el número TIC RM 2026-19. Cuando tenga un momento y pueda retomar, solo indíqueme ese código TIC SRE 2026-19 o el número corto 2026-19 y seguimos desde donde lo dejamos. Muchas gracias por comunicarse con la mesa de ayuda. Você vê que eu consigo trocar o idioma e ela já me dá uma solução. Se eu continuar, ela vai fazer um passo a passo comigo. Como essa inteligência tem uma conexão com toda a minha base de conhecimentos da ferramenta de múltiplos assuntos. Eu posso te perguntar se quiser de veterinária, ela vai me responder que ela não está feito para isso, mas vai dar uma orientação de procurar o médico. E se eu vou aqui na ferramenta, cada caso 12, 10 e 25. E o que ela faz? Toda aquela conversa, ela fica registrada aqui, ó. E aqui qual é o sintoma que eu falei, que fiz, que não podia imprimir, ela registra tudo. E a partir daqui, eu consigo fazer o atendimento, ou ela própria, quando eu ligar, passar esse número aqui, ela vai retomar atendimento e vai tentar fazer o troubleshooting para eu conseguir sair do outro lado. E qual que é a ideia? A ideia não é somente suprimir a camada de atendimento, é ter um N1 automatizado. Complementando o que falou Fábio, a ideia é que você tenha um N1 que possa não somente criar chamado, sino também dar solução aos problemas das empresas de uma maneira personalizada, porque você pode dar personalidade, você pode gravar a voz, você pode ser masculina, feminina, em espanhol, em português, com sotaque, sem sotaque, isso não tem problema. Você simplesmente configura a ferramenta. Mas o importante é que ela não se limita só à criação de chamados. Ela também consegue dar solução aos problemas, baseado em quê? Na informação que está publicada na base de conhecimentos. Em base a isso, ela consegue evoluir com a pessoa que está do outro lado da linha para que ela saia já com o problema resolvido. Então, ela vai criar, vai atender, vai resolver e vai fechar o chamado.
Então, a ideia é essa automação que me dá maior disponibilidade, me dá menor tempo de resposta, obviamente custo, porque a IA não tem 13º, não tem férias, não se cansa, não tem burnout. Então, assim, você consegue garantir de uma operação muito mais fluida, tá? E para quem não conhecia a ferramenta, ela tem, como comentou a Fábia, eu tenho, além, esse seria a consola de atendimento, onde o analista pode fazer o registro do chamado. Como acesso à ferramenta, eu tenho o portal, que é um portal que você também consegue customizar. Aqui a ferramenta é um algoritmo que toda vez que tem uma versão nova, ela já te pede atualizar a consola, sim, para você não estar atualizando ou ter algum tipo de erro porcentagem. Primeiro ponto, na consola do usuário, essa tela que está vindo aqui embaixo, essa imagem que vai trocando, é customizável. Você pode colocar as imagens que você quiser. Adicionalmente, na parte inferior, você pode publicar as notícias ou informações pertinentes à empresa ou ao serviço. Uma vez que eu logo na ferramenta, esse aqui é meu portal como usuário. O que eu consigo fazer como usuário? Eu consigo, ponto 1, ver as notícias que são publicadas pela empresa, fazer pesquisa. Aqui tem um banner que, se você tem, por exemplo, algum incidente massivo, não sei, caiu a internet, você pode colocar aqui incidente com internet já detectado, estamos trabalhando solução, você voltará a operar em 30 minutos. Já o usuário que conecta, em vez de você ter aquela abertura massiva, você já consegue, de uma maneira, gerenciar a expectativa. Aqui tem o acesso à base de conhecimento, sempre estão com os mais ranqueados, os mais utilizados. E aí tem uma coisa interessante, eu tenho aqui o que se chama, os que seriam os atalhos. São, dentro da própria ferramenta, acesso a outras ferramentas, para que isso aqui continue sendo um ponto de contato. Por exemplo, o usuário manifesta que está com lentidão na internet, de repente ele poderia vir aqui, sem necessidade de sair, e dentro da tela, chamar a um testador de velocidade. Por exemplo. Ou de repente ele quer fazer alguma outra ação, ele quer, de repente, não sei, se tem conexão com a ferramenta de reset de senha, ele pode entrar aqui, trabalhar o reset de senha e voltar. E eu continuo dentro da ferramenta, e eu não saí da ferramenta. Aqui tem um formulário externo, se parece ou não. O portal, ele quer fazer uma instalação, não sei, de Adobe. Então você já tem publicado um portal de software, você simplesmente vai acessar o portal. Aqui, baseado no equipamento, vai dizer que é o que ele tem disponível. Vai aparecer aqui as aplicações que estão disponíveis para mim, vou instalar. Fecho aqui e eu volto de novo à minha tela do usuário. Não saí da minha console. Até agora, esse portal me está servindo para múltiplas coisas, não só para abrir chamadas. E obviamente eu posso também consultar chamados. Então aqui, consulto meus chamados, como estão, o andamento, o avanço. Posso fazer uma anotação. E, se for o caso necessário, também posso fazer a criação. E a criação é de uma forma muito... Você está vendo aqui, ela não é somente uma ferramenta de serviço. Ele já entrou na categoria de um EMS, um Enterprise Management Service. E eu aqui tenho vários projetos, digamos, dentro de uma empresa que faz uma analogia, tipo, diferentes áreas internas, porque cada uma tem sua própria problemática, seu próprio auxiliar, sua própria categoria. Não preciso misturar tudo unicamente na TI. Só que para o analista que está trabalhando, ele tem um único acesso. Ele vai enxergar
a informação do projeto que a permissão for dada. Eu, por exemplo, aqui, se entrar aqui, ó, eu tenho acesso a tudo isso aqui. De onde? De uma única console. Se pegar aqui e filtrar projeto, não sei, por exemplo, de TI, vai aparecer só TI. Voltando aqui. Então assim, a partir desse ponto aqui, eu consigo, fazendo simplesmente cliques, chegar até onde eu quero. Começo a fazer a criação do meu chamado. E eu, como analista, se eu quero fazer atendimento, eu tenho, não sei, vários chamados com o mesmo problema. Eu posso clicar aqui, por exemplo, esse aqui. Vou fazer o que se chama uma mudança massiva. Eu tenho que entrar chamado por chamado para fazer as trocas. Depois esse aqui, ó, diferente. Esse aqui vou mudar. Não vou mudar o grupo, não vou mudar a função. Só que mudar o status. Não vou iniciar aqui, vou mandar salvar. O que ele vai fazer? Se eu ter que entrar na ferramenta, ele já trocou o status. Qual seria a forma padrão? Entrar aqui, clicar, entrar, mudar. Se me permite fazer muita ação rápida, sem necessidade de acessar o chamado. Daqui eu consigo fazer mais opções, consigo encontrar chamados semelhantes. E para todo isso daqui, eu não entrei no chamado ainda. Isso é interessante. O que mais temos, como eu Fábia? A omnicanalidade, ela me dá também a facilidade de eu fazer criação de chamado via WhatsApp integrado. Então, se eu puder, e ele me vai desplegar uma lista aqui que eu quero. Eu vou criar um chamado. E ele vai me dar assim o quê? Mas esse chamado pode ser aberto com a mensagem de texto voz. Então eu vou fazer aqui assim, ó. Bom dia, gostaria de fazer uma solicitação de férias iniciando dia 1º de março e terminando dia 30 de março. Nesse momento, o que está fazendo a ferramenta? Ela está capturando aquela mensagem de voz, está transformando em um texto, está analisando as informações que estão contidas nessa mensagem e automaticamente ele vai procurar qual que é a categoria e o projeto onde se encaixa essa informação. Em base a isso, se não tiver mais de uma coincidência, você, com a informação que você me forneceu, ele não me perguntou, significa que eu vou colocar aqui, não vou anexar nada. O que significa? Com a informação que eu forneci, ele não encontrou mais de uma coincidência. Se me disser, o chamado foi classificado como período de férias, isso é um serviço pessoal, recursos humanos, data de início, data de fim, quantidade, assunto. E eu quero criar o caso. Vou dar criar caso, e ele automaticamente vai trazer como retorno o número chamado criado. E se posteriormente eu quiser pegar esse número chamado e mandar uma anotação, eu posso fazer igual, posso digitar, posso entrar com outra mensagem de voz, falar assim, preciso mudar, preciso alterar, preciso urgência, minha férias são daqui uma semana, se apressa, pelo amor de Deus, o que for. E eu tenho essa liberdade de fazer tanto a nível de texto quanto de voz. E o mesmo acontece no Teams. No Teams, eu também tenho toda essa classificação. Posso fazer o mesmo. A única diferença é que no Teams, eu não tenho a parte de acesso de mensagens de voz. No Teams é somente texto. Mas Teams tem uma vantagem. Eu consigo todo o processo de aprovação na ferramenta. Em vez de ter que entrar na ferramenta e aprovar, se eu sou aprovador, vai vir para aqui uma solicitação de aprovação e eu aprovo desde aqui, sem ter que entrar na ferramenta.
Não sei até agora quem tem alguma pergunta. Perdão, estava aqui na tela errada. Aqui tem o assentamento do Teams. Temos uma pergunta. Oi. Bom, aqui é Maurício. Essa parte da requisição, esse código que ele gera, a gente consegue criar uma máscara, personalizar uma máscara, por exemplo, como está ali o identificador, por exemplo, colocar como INC e o número para incidente, REQ como requisição, task como tarefa, isso. Se você vê aqui, isso aqui é uma customização. Eu coloquei RRHH por quê? Porque o projeto de RH. Certo, perfeito. E consegue montar uma máscara conforme... Exato. Você vai montar a máscara de combinação de letras e números que você quer dentro do tipo chamado. Ó, perfeito. Se vai ver isso aqui, tá vendo? Os chamados de TI estão como tique. Se eu mudar para o chamado de... Vamos ver. De RH. Eles estão com RR. Assim, na configuração do projeto, você define a máscara que você quer. Ele tem um padrão. Incidentes INC, requisição RQ, e por aí vai. E tarefas TF, mas isso aqui, eu tenho a minha equipe que trabalhou 50 mil anos com outra ferramenta e se acostumou que tarefa é task. Você vai. Coloca task. Perfeito. Isso é configurável. Tá? Obrigado. Bom, essas são, e aqui, eu já mostrei, ele tem um portal, e basicamente eu tenho uma plataforma aqui de configuração também, que base mais ou menos a pergunta que você me fez, só para te mostrar. Essa é a plataforma da administração. Qual que é a vantagem da plataforma de administração? Que ela é integrada e eu tenho um único ponto de gestão. Eu, como administrador do produto, não preciso estar conectando-me em 50 mil consoles. E aquilo que você perguntou, Maurício, aqui na console, quando eu venho aqui na palavra ajustes, está vendo como eu defino? Para solicitações, defino um modelo. Para incidentes, defino outro. Para cada uma dessas ações, eu posso definir uma nomenclatura diferente. Tá? Excelente, justamente como você comentou, porque às vezes o cliente já possui algum outro sistema e está acostumado, ou quer fazer uma correlação, por exemplo, para não ter o histórico, né, de incidente, independente se é de RH, etc. Ele navegar, né, que pode acontecer de navegar entre áreas. Por exemplo, tem alguns que querem, para ser mais fácil identificar a quem pertence o chamado, ele coloca RH para RH, TIC para TI, não sei, MNT para manutenção e por aí vai. A ferramenta dá a liberdade de você parametrizar isso daqui com letras e números, dependendo do que você queira fazer. Tá? Não, perfeito. Outra das coisas que tem a ferramenta de customização que é interessante aqui é essa daqui. Vocês conseguem colocar qual é a companhia e dentro da companhia vocês conseguem definir os formulários, como quem que apresenta informação. E vocês conseguem definir também a parte do branding da companhia. Essa parte é interessante. E eu posso criar, baseado na necessidade, isso para muita companhia é bom, chamados que serão criados em um futuro deixar agendados. Eu quero que todo dia 1º de mês se cree, por exemplo, um chamado de backup. Então eu já posso, não tenho que estar esperando o dia 1º para criar. Eu já deixo aqui pré-configurado a tipo de programação mensal, diária, semanal. E em base a isso, chegado o momento, ele vai se criar o chamado na plataforma com todos os parâmetros que foram definidos. Não tenho que estar esperando chegar o dia para criar o chamado. Tá? Ô Paul. Oi. Uma pergunta, Barão. As questões de linguagem, sim, elas são inglês, espanhol e português, ou tem mais? Não, é inglês, espanhol e português. Tá. Você quer mais o que, Bará? Não, só tô... Francês ainda a gente não colocou, mas se você tem um negócio interessante, eu posso fazer um esforço.
Eu só vi o espanhol e o português, eu não tinha visto de inglês. Não, eu tenho os 3 idiomas, na verdade. Tá bom. Só que acontece, a ferramenta, ela não é que eu defina a ferramenta um idioma. O que eu faço é que eu defino um idioma para o usuário. A ferramenta vai aparecer no idioma que eu defini para o usuário. Tá. Então, não é que diga, não, toda a ferramenta aparece em inglês. Não. Se você vê aqui na configuração de empresa... Depois que eu configuro o agente, por exemplo, o analista, que ele possa ser trilingue, e aí eu ligo, e aí eu como usuário, eu ligo, e eu já começo a falar inglês, ele já vai entender inglês e já vai me responder em inglês. Independente do... Sim. Por exemplo, aqui eu completar esse usuário aqui eu defino qual que é a cultura dele, que é o idioma. Então ele vai apresentar toda a ferramenta nesse idioma. Eu não defino a ferramenta como um todo e aparece no mesmo idioma para todos. Não. Eu defino em que idioma você precisa ver a ferramenta e para você vai aparecer nesse idioma. Para mim aparece em outro. Mas para você aparece no idioma que faz definir para você. De repente, se um usuário, não sei, da filial dos Estados Unidos, cara, para você pouco importa que ele esteja em português, você só fala inglês. Então vai aparecer para você em inglês. Para mim, de repente aparece em espanhol, para você em português. Toda a ferramenta suporta tradução. Então, assim, por exemplo, até o catálogo você consegue traduzir para que para o cara de lá apareça, não sei, reset e senha, power reset, resetar a clave, e cada um vai ver no idioma de cada um. Tá? E mais aqui, alguma pergunta? Perdão. Pessoal, mais alguma pergunta? Que a gente está dentro do nosso tempo. Só queria aproveitar para abrir para perguntas. Deixa eu fazer uma perguntinha. Quando faz a gravação lá automático do áudio da análise, quanto tempo fica na ferramenta mesmo? Ela em padrão fica mais ou menos de 30 a 45 dias configuráveis. Tá. Eu lembro que você tinha falado outra vez no 30, 40. Não, e aqui, se você vê aqui, quando você começa a gerar informação, ele aqui te vai dando, por exemplo, aqui está setada para 10 gigas. Ele vai dizer, tanto de áudio, tanto de pressão, tanto umbral, e aqui quando você está chegando perto, para repente, ou ampliar a quantidade de gigas que você quer de armazenamento, fazer um backup de informação e guardar em um archive. Tá bom. Ótimo. Oi, vou te falar. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu tirar uma dúvida referente aos níveis de licença. Os agentes, ele está contemplado todo o pacote ou para cada nível de serviço que ele atende, ele tem um nível de licença, especificação diferente? Qual que é o modelo de negócio nesse sentido? O modelo de negócio é assim, em termos de atendimento, a licença do analista, ela somente se divide em 2 tipos, a concorrente e a nominal. A nominal pode ser usada por única pessoa, a concorrente por vários. Eu posso registrar 100 analistas e ter 50 licenças. Aí ele vai medir quantos analistas simultâneos conseguem conectar, tá? No tema de usuário final não tem licenciamento no Aranda. O Aranda não licencia o usuário final, customer. Ele somente licencia a parte do atendimento. E na parte de IA, ela é licenciada por agente de IA. Então, assim, eu quero a ferramenta, mas no momento não vou entrar com IA, você somente licencia a ferramenta. Eu quero entrar com ferramenta e com IA, você licencia tanto o IA quanto a ferramenta. Eu tenho 2.000 usuários finais, não tem problema, não tem custo. Tenho 10.000, não tem custo. Tá? O que a Aranda licencia é a parte de atendimento e na parte de IA, quantos agentes você vai ter dentro de IA. Mais nada. Legal, tá bom, obrigado. Tá? Independente se era analista nível 1, nível 2, nível 3, administrador da ferramenta, o que for, ele tem somente uma console. No caso da Aranda, ele é uma console de analista, seja ele administrador ou não. Tá? E outro ponto interessante de negócios que a gente muitas vezes tem dentro das empresas, muitas pessoas que são aprovadores de processos, mas não são analistas. Essa pessoa também não se licencia. Tá?
Ô, Paul, a licença de IA, ela, quando você licencia um agente de IA, ele tá atrelado também a ligação que nem você fez com de voz. E Teoricamente, o que eu ele faço? também está utilizando também o chatbot, o IA, ele também está sendo utilizado ali. Tá. Não é? Vou fatiar a tua pergunta, tá? Tá. Em temas, no VoiceBot, tá? Esse VoiceBot, ele se atrela a um número de telefone, tá? Um número que não sei, tá? Da tua central de serviço desk, no 0800, você define aqui, você atribui. Agora, a ligação é a ligação normal. Aqui, a hora que você tem, o que você tem é um consumo. E aí você vai licenciando conforme o consumo e você pode ir ampliando ou diminuindo. Beleza? Esse em termos de VoiceBot. Para a usabilidade da IA dentro do Teams ou do WhatsApp, o que acontece? A funcionalidade já está inclusa a ferramenta. O que, digamos, o usuário tem que adquirir é o pacote de consumo de IA. A Aranda trabalha basicamente com dois fornecedores, OpenIA e Azure IA. O Azure IA é basicamente para o tema de todo que voz e OpenIA para o resto que a ferramenta usa. Então, assim, a gente o que tem e fornece isso, o cálculo de consumo mais ou menos de cada funcionalidade, porque vai depender do consumo de IA, vai depender daquilo que você quer habilitar. Porque eu quero todo, sabe? Todo vai ter que consumir, por exemplo, com 1000 chamados, tanto por mês. Você tem um pacote, não sei, de 50.000 interações, você vai consumir 30. Isso vai sair, creio que, dependendo do pacote, pode chegar até $500, $200, não sei quanto vai consumir. Então, essa parte do pacote de interações dentro da ferramenta da OpenIA, esse é o único que você teria que adquirir. A ferramenta já vem com a funcionalidade. Isso não tem aquisição, isso já vai licenciado dentro do produto. Entendi. As horas da IA que você vai consumir. Na verdade, em caso de IA seria a interação, não é nem tanto horas, são as interações. Ele é por token, né? Quantos tokens você utiliza no mês? Você tem um pacote de 1000 tokens. Você utiliza 500, de repente um pacote pequeno, menor. Seria somente isso. Uhum. Bom, tem uma dúvida aqui também. Oi. Sou o Andrew, aqui da S+. Que ela é multi-LLMs, eu poderia usar outros modelos de IA para esse consumo? Ou tem um modelo definido? No momento, os LLMs são nativos, já estão dentro do produto. O que a gente tem são APIs para você integrar qualquer outra funcionalidade dentro da ferramenta. Tá? A Aranda já fornece uma gama amplia de APIs e de conectores para você fazer conexão com tal. Mas o tema de IA em particular, hoje ela é nativa, já está dentro do produto. Sim. E ele identifica a intenção do usuário, tipo faz uma monitoria de qualidade do atendimento também? Dentro do VoiceBot, sim. E dentro da ferramenta é o que a gente chama de análise de sentimento, que é o monitoreio por a forma como ele escreveu, ou pelo tom da voz, da forma que ele se expressou, ele analisa o que o cara falou e vai assim, esse cara é um neutro, não estava nem positivo ou negativo, tá aí no meio. O cara foi muito positivo, aqui esse cara aqui tá bravo, é muito negativo. Ele vai te dar essa classificação tanto no VoiceBot quanto na ferramenta, tá? Se você vê aqui, uma das coisas que ele faz quando você tem o Analytics, essa parte daqui é a parte de sentimento, tá vendo? Das 59 ligações foram 21 positivas, 36 e 2 negativas, porque esse aqui tem 2 caras que chutaram o balde. E aí, no histórico, você consegue enxergar essa ligação. Então, aqui tem uma negativa, que você poderia entrar e analisar o áudio e por que a ligação negativa. Cara, a gente atrasou, classificou errado, não cumpriu com a data de entrega. E baseado nisso, você pode tomar algum tipo de ação de melhoria, de treinamento,
Esse é o resultado dessa auditoria, né? E essa ação de melhoria, sugestão de treinamento, isso aí, ele é direcionado, é configurável, né? Tipo assim, os setores ir para o responsável daquele setor específico, né? Onde precisa ter essa melhoria, né? Onde teve avaliação negativa aí. Você consegue, baseado na avaliação na ferramenta, determinar algum tipo de gatilho que ele possa, se tem se uma ativa direciona para o responsável do grupo, por exemplo. Então, ao momento que você faz o cadastro dos grupos de atendimento, tomando que não tinha saído timeout, que eu me joga fora. Para cada grupo de analista, você consegue definir um coordenador do grupo. Aqui está o supervisor, tá vendo? Nesse supervisor, eu posso fazer que seja enviado ao supervisor certa informação e a partir dele ele fazer uma tratativa conforme o processo interno de melhoria de cada empresa. Certinho. Obrigado. Não imagina. Ou posso compartilhar a tela? Hoje eu saio da minha, pega a sua. Pessoal, estamos chegando aqui ao final do nosso tempo aqui, do nosso webinar. Eu deixo aqui, queria compartilhar com vocês aqui, para quem tiver um interesse de dar continuidade nessa conversa, que nosso tempo aqui é um pouco restrito. Tem muita coisa interessante, eu entendo, para a gente conversar ou detalhar mais sobre as nossas soluções. Aqui a gente falou basicamente da nossa plataforma de atendimento, de gestão de serviços. A gente nem entrou no nosso conceito de gestão de endpoint, que também tem toda uma parte de inteligência, mas isso é para um outro webinar. Então tem muita coisa para ser explorada dentro das soluções da Aranda. Então eu convido vocês a acessarem aí através desse QR Code para a gente falar de forma mais personalizada, ou nos procurar diretamente, claro. A gente está super disponível e aberto para qualquer informação adicional que vocês queiram fazer. De novo, agradecer o Paul pela apresentação, pelo apoio e se alguém tiver alguma pergunta final. Ok. Então, obrigada, pessoal, e espero em breve a gente volte aí a conversar e a gente também vai disponibilizar aí nosso calendário de webinars e outros eventos, outros encontros aí para a gente conversar sobre a Aranda.